Boa noite, meu nome é Luiz Cláudio, eu sou graduando no curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília. Eu estou aqui esta noite com a perita contadora Tayra Tozeto, que gentilmente nos concedeu essa entrevista, que faz parte do programa de estágio da disciplina Perícia Contábil e Arbitragem. Tudo bem? Tudo bem. Bom, começando nossa entrevista, Tayra, qual é a função de um perito contador? Então, Luiz Cláudio, eu diria que o perito contador ele tem duas principais funções. A primeira é subsidiar o juiz no processo decisório. E a segunda é ajudar na liquidação da sentença dos processos, apresentando os cálculos finais para o estrito cumprimento da decisão prolatada nos autos. E quais são as características que um perito contador tem que ter para exercer corretamente a sua função? A primeira característica é a isenção. Mesmo que a perícia seja solicitada por uma das partes no processo, o laudo a ser apresentado ele tem que ser o mais isento possível, observando a legislação vigente e as melhores práticas contábeis. Outra característica, eu diria que é a pontualidade na entrega dos laudos, porque no caso da perícia judicial, o prazo é fixado pelo juiz e quando o perito consegue cumprir esse prazo determinado pelo juiz, ele contribui com a celeridade processual. Legal. É uma disciplina para graduar, é uma entrevista, né, no curso de graduação, e a gente queria saber assim, como foi o seu processo de entrada no mercado de trabalho? Bom, eu me interessei por perícia contábil já na faculdade, mas ficou só como uma curiosidade mesmo que eu tive na época da faculdade, né? Depois de formada, eu recebi o convite de um colega que já estava trabalhando com perícia contábil. O escritório dele começou a crescer, ele começou a ser nomeado em muitos processos e ele começou a precisar de ajuda para cumprir os prazos dele. Então ele foi contatando ex-colegas de faculdade para estabelecer parceria e conseguir cumprir todos os prazos dele. Então eu comecei assim, como auxiliar de um outro perito, que foi meu colega de faculdade. E a instituição de ensino superior que você se graduou, ela tinha disciplina de perícia contábil? Tinha essa disciplina, era bem no começo da faculdade, na época que eu estudei, e era uma matéria obrigatória. E Tayra, após a graduação, foram necessários cursos complementares para você exercer a função de perito? Então, não tem exigência de nenhum curso complementar, né? Para exercer a função de perito é preciso ser um contador devidamente registrado e em regularidade com o Conselho Regional do estado em que você atua, né? Mas aqui no Distrito Federal, o CRC oferece alguns cursos que auxiliam bastante, né, quando você está começando a fazer as perícias. Eles apresentam ferramentas nesse curso, então ajuda bastante. Bom, no dia a dia você tem que trabalhar com processos judiciais. Qual é a importância que você vê no conhecimento jurídico para a formação de um perito contador? Eu diria que o conhecimento jurídico ele é essencial, porque todos os cálculos que a gente apresenta ou as respostas a quesitos que a gente dá nos processos, todos devem levar em consideração o embasamento legal da matéria que está sendo discutida no processo. Fale alguns dos desafios a serem enfrentados pelo perito. O prazo é o maior desafio, né? Porque contribuir com a celeridade processual na realidade do judiciário brasileiro é uma coisa muito importante, é um dos papéis fundamentais, eu diria, do perito contador, ficar atento ao prazo. E outra dificuldade é a qualidade dos documentos que são juntados aos autos, que às vezes são divergentes da realidade, eu diria, ou às vezes estão desatualizados, o que nos exige muita atenção e senso crítico na hora de realizar a perícia. E qual foi o caso que marcou a sua carreira? Olha, eu diria que foi o primeiro, porque era um processo muito grande, eram mais de 500 autores e discutia diferenças de verbas salariais decorrentes dos planos econômicos. E Tayra, como que você vê assim, a importância da experiência na carreira do perito? A experiência é fundamental. Cada ação que a gente faz, a gente vai adquirindo mais conhecimento, vai facilitando as próximas ações que tratam da mesma matéria. E, além disso, a cada laudo que a gente apresenta, as partes, né, invariavelmente questionam algum dos parâmetros utilizados.
E esses questionamentos vão nos forçando a aprimorar cada vez mais o nosso entendimento sobre a matéria e a formar conceitos mais sólidos para apresentação de cálculo ou resposta a quesito. E você vê a perícia assim como uma ferramenta decisória ou como uma ferramenta complementar? Eu diria que tem as duas funções, né? A exemplo, eu cito um processo que eu fiz em que eram discutidas as alterações de parâmetro para pagamento da remuneração variável de um empregado de uma instituição financeira, né? O empregado alegava que a alteração desses parâmetros foi prejudicial e que feria o princípio da irredutibilidade salarial, e a instituição financeira alegava que não, que a alteração de parâmetros que ele implementou foi benéfica aos empregados. O juiz decidiu por apresentação de quesitos, né, tanto do judiciário, tanto do juízo quanto das partes, e a primeira pergunta que o juiz fez foi se a alteração de parâmetros foi ou não prejudicial para a parte variável do salário desse empregado. Então, certamente a resposta a esse quesito foi indispensável ao processo decisório dessa ação. Legal. E para a gente encerrar aqui hoje, que conselhos você daria para os graduandos que pretendem entrar na carreira de perito? Então, eu diria para aproveitar ao máximo as matérias optativas que tem na faculdade, né? Porque é quando a gente expande o nosso leque de conhecimento e nem sempre as ações que a gente pega para fazer, né, as ações nas quais a gente é nomeado, tem matéria estritamente contábil. Então, conhecimentos na área de economia e de estatística ajudam bastante na perícia. Legal. Então, encerramos aqui hoje. Eu queria agradecer a sua disponibilidade. Essa entrevista vai ser disponibilizada para a comunidade acadêmica, né? Então, é isso. Muito obrigado. De nada. Estamos com o professor Humberto, ele que vai responder o nosso questionário, atendendo o nosso grupo. E eu vou começar as perguntas. Doutor Humberto, qual a função do perito contador? Bom, primeiramente, bom dia, Gorete. É sempre um prazer, sempre precisar. Estamos à vontade, no modelo já, para vocês me utilizarem nessa parte, nessas questões acadêmicas, né? A academia é muito importante para todo mundo, né? E eu estou inserido também nesse contexto, apesar de profissional, também atuo na área acadêmica como docente, né? E é sempre importante, podem contar comigo sempre. Bom, em relação à parte do perito contador, a principal função deste profissional em relação a uma lead, né, ele é que é o principal responsável por demonstrar em forma de cálculos como será desvendada, digamos assim, essa lead. Exemplo, suponhamos que seja uma ação civil, um processo de sistema financeiro de habitação. O mutuário entra contra a Caixa Econômica, por exemplo, dizendo que o cálculo da sua prestação está abusivo. Cabe então ao perito, aí nós temos dois, o perito assistente e o perito da justiça, nomeado pelo juízo, cabe então a esse perito a função de efetuar todos os cálculos com base na legislação e provar para o juízo se aqueles cálculos estão ou não de acordo com toda a legislação vigente. Certo. Vamos à pergunta número 2. Quais são as características que um perito contador deve apresentar para mostrar que tem competência para a execução do trabalho? Essa pergunta é interessante porque a gente tem sempre que colocar em mente que existe habilitação e existe competência. Primeiro, habilitação. Quem está habilitado a proceder para isso? O profissional de contabilidade que seja graduado em ciências contábeis e que seja contador, né? Ou seja, fez a provinha lá do exame do CFC, passou, é contador, já está habilitado a realizar uma perícia. De toda forma, não é uma atividade exclusiva do profissional de contabilidade. Qualquer profissional graduado pode se habilitar à perícia.
Pode depender muito da perícia. A perícia que demanda exclusivamente o profissional de contabilidade são as perícias voltadas para, tem sempre que colocar em mente que existe habilitação e existe competência. Primeiro, habilitação. Quem está habilitado a proceder para isso? O profissional de contabilidade que seja graduado em ciências contábeis e que seja contador, né? Ou seja, fez a provinha lá do exame do CFC, passou, é contador, já está habilitado a realizar uma perícia. De toda forma, não é uma atividade exclusiva do profissional de contabilidade. Qualquer profissional graduado pode se habilitar à perícia. Pode depender muito da perícia. A perícia que demanda exclusivamente o profissional de contabilidade são as perícias voltadas para a contabilidade. Essa sim é exclusiva do profissional de contabilidade. Então, quais são as características então desse profissional? Primeiramente, a experiência. Experiência tem no início mesmo. Então, assim que o aluno sai da graduação, o bacharel vai procurar, sim, fazer alguns cálculos nessas varas mais simples, principalmente da Justiça Federal, né? E vai começar com isso tudo. Essa carteira, esse rol de clientes, a parte financeira, isso tudo vem com o tempo. Mas eu acho que a principal característica do perito hoje é a experiência, ou seja, ele vai ter que exercitar muito, ele vai ter que fazer muito, ele vai ter que entender muito de legislação, ele vai ter muito para que o trabalho dele possa sair com qualidade e ele possa vir a ser mais indicado, né, em outros peritos, em outros trabalhos. Pergunta número 3. Como foi o seu processo de entrada no mercado de trabalho? Bom, aí eu sou um pouco dinossauro, né? Sou da época que o diário era feito na gelatina, né? Que existia máquina de datilografia, que vocês não se lembram disso, né? Mas eu sou dessa época ainda. Então tudo que a gente não existia computador, né? Então tudo a gente era datilografado. As máquinas de calcular eram máquinas manuais, não existiam máquinas eletrônicas na época, né? Então eu acho que isso tudo vem, né, de uma histórica, de um histórico meu, particularmente, né, ao longo desses 33 últimos anos. Esses 33 últimos anos, a contabilidade evolui muito, bastante, principalmente em relação aos instrumentos que a gente utiliza. Bom, aí eu sou um pouco dinossauro, né? Sou da época que o diário era feito na gelatina, né? Que existia máquina de datilografia, que vocês não se lembram disso, né? Mas eu sou dessa época ainda. Então tudo que a gente não existia computador, né? Então tudo a gente era datilografado. As máquinas de calcular eram máquinas manuais, não existiam máquinas eletrônicas na época, né? Então eu acho que isso tudo vem, né, de uma histórica, de um histórico meu, particularmente, ao longo desses 33 últimos anos. Esses 33 últimos anos, a contabilidade evolui muito, bastante, principalmente em relação aos instrumentos que a gente utiliza para gerar essas informações contábeis, para gerar o livro diário, para gerar o balancete, o razão, o registro, etc. Nós somos na era do SPED agora, né? Então nós já saímos, em que pese o fato de que hoje o diário, apesar de ser impresso, ele é processado eletronicamente, né? Existem os sisteminhas que fazem isso, mas nós estamos entrando em outra área agora, em outra esfera, que é a parte do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Isso quer dizer que, muito em breve, um futuro muito próximo, coisa de 2 anos, talvez 3 no máximo, nós não tenhamos que entregar mais nada em meio físico, nada em papel. Isso está próximo, né? Isso está muito próximo. Pergunta número 4. A sua IES possuiu a disciplina de perícia contábil? Como isso contribuiu ou dificultou o início de sua carreira? Então, é uma pergunta difícil para mim, porque a minha IES só tem curso de pós-graduação, então é o IBMEC atualmente, né? Mas ela tem curso de graduação no Rio e Belo Horizonte. E os cursos de graduação no Rio e Belo Horizonte em Ciências Contábeis possuem sim as disciplinas de perícia contábil. Pergunta número 5. Após a graduação, foram necessários cursos complementares para que fosse possível exercer a função de perito contador? É que o ensino é sempre importante, né?
tecnicamente, legalmente, não há necessidade de você ser um especialista para exercer a parte de perícia, né? E sim algumas nomenclaturas, ou seja, algumas regrinhas. Por exemplo, seria de bom tom que os profissionais se filiassem ao IPCOM, né, que é o Instituto dos Peritos Contadores, né? Hoje existem reuniões periódicas que esses profissionais se encontram no mercado, é que a maioria de outros profissionais, seja graduado em odontologia, né, está enveredando para a área de perícia, mas perícia com cálculos trabalhistas, contábeis e tudo. Então, como o profissional de contabilidade é o profissional que desenvolve as folhas de pagamento dessa empresa, que apura os tributos dessa empresa, que faz os registros contábeis, que na maioria das vezes também entra no direito comercial, né, no direito empresarial hoje, com a abertura, baixa, continuidade das empresas, talvez este profissional seja o profissional mais habilitado a lidar, né, com essas leads envolvendo esses cálculos dessas áreas, trabalhista, tributária, previdenciária, né, e de direito empresarial. Talvez seja o profissional. Qual foi o caso que marcou sua carreira? O caso que marcou minha carreira foi uma perícia. Nós entramos como assistente técnico dos assistentes jurídicos da União, né, do Brasil inteiro. Isso ocorreu há uns 16 anos atrás. Foram 1.200 e poucos autores, né, e era sobre um processo de representação mensal na época, e nós fechamos esse processo. Demandou muito esforço, porque os assistentes jurídicos da União tem no Brasil inteiro, né? Então, tem advogado da União no Acre, no Rio Grande do Sul, Brasília, né, que tem a maior parte deles, quase 50%, mas o restante está lotado no Brasil inteiro. Então, foi um processo Todos têm que enviar a documentação e tudo para a gente poder proceder aos cálculos, né? Emitir os laudos e tudo. Então foi o maior processo que nós pegamos aqui no escritório desde isso, tem uns 15 anos. Depois nós pegamos novamente essa mesma turma dos assistentes jurídicos da União, dos advogados da União hoje, agora recentemente em processo de 28,88%, né? Então, só que o número é menor, foram 600 e poucos autores, né? E hoje a gente já contava mais com o apoio da informática, então hoje ficou mais tranquilo, ficou menos trabalhoso, digamos assim. Essa mesma turma dos assistentes jurídicos da União, dos advogados da União hoje, agora recentemente em processo de 28,88%, né? Então, só que o número é menor, foram 600 e poucos autores, né? E hoje a gente já contava mais com o apoio da informática, então hoje ficou mais tranquilo, ficou menos trabalhoso, digamos assim. Qual a importância da experiência na formação da carreira como perito? Então, como eu já havia sinalizado anteriormente, a experiência é tudo. O que vai te dar, né, o que vai gerar qualidade no seu trabalho é a experiência. É a forma de como você faz, de quantas vezes você fez. É um exercício, é como matemática. Se você não exercitar, você não vai aprender, né, a resolução dos problemas. A seu ver, a perícia pode entrar como ferramenta decisória para o trâmite da ação ou apenas como ferramenta complementar? Não. Dependendo da BID, né, que principalmente envolveu resultados financeiros, o perito é de suma importância. Ele que vai embasar o julgamento do juízo. Tanto que o próprio juiz ou as partes pedem a perícia para poder, né, ajudá-los na tomada dessa decisão, não tenha dúvida. Que conselhos o senhor pode dar aos novos graduandos que desejem seguir a carreira de perito? O conselho é que vocês comecem a distribuir o currículo de vocês nas secretarias das varas aí, iniciar pela Justiça Federal, aqui tem muito, né? Se tem algum contato, isso é mais indicação e tudo, né? E não deixar que vocês se desvirtuem em relação aos honorários profissionais. Estabeleça, o próprio IPCOM tem o valor mínimo de hora-aula, que isso pode causar um certo aviltamento de honorários, né? Então não leiloem
a profissão de vocês, né? Então, é esse aí o recadinho que talvez... Então é isso, gente. Nossa entrevista com o Dr. Humberto. Dr. Humberto, muito obrigado pela sua grandiosa e valorosa participação no nosso grupo, que a gente está... nossa contribuição no final do nosso curso para a Universidade Católica de Brasília. Muito obrigada. Não há de que, fiquem à vontade, estamos à disposição. Parabéns a vocês pela iniciativa, parabéns ao professor. Um abraço ao professor da área de perícia, né? E quem sabe a gente se encontra novamente aí nesses caminhos, né? Ok. Obrigado a todos, bom dia.